Olá, turma! Como vocês estão? A nossa aula de hoje é sobre as famílias e suas configurações. Observem que o título já nos sugere que há uma pluralidade de famílias aí a serem consideradas. São as famílias e suas configurações. Hoje nós sabemos que existem diferentes configurações familiares e que todas elas são compreendidas como forma de constituir família na nossa realidade. Mas nem sempre foi assim. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, vamos lá. A família, ela pode ser considerada um conjunto de relações caracterizada por influência recíproca, direta, intensa e duradoura entre os seus membros. Vejam só como esse conceito é abrangente, porque ele se refere a um conjunto de relações em que as pessoas se influenciam reciprocamente, né, de maneira direta, de convívio direto, intenso e duradouro. Vejam então, intensidade, influência e duração prolongada como características básicas do conceito de família. Vejam como é difícil conceituar a família, porque relações de trabalho também podem ser caracterizadas por influência recíproca. Também podem ser diretas, também podem ser intensas e relativamente duradouras. Então, o conceito de família é um conceito que toda vez que a gente tenta agarrar, a gente tenta dar conta dele, parece que ele escapa entre os dedos. Mas além disso, a gente pode acrescentar o fato de que esse conjunto de relações é interiorizado pelos seus membros, formando padrões de relacionamento que se integram à subjetividade do indivíduo. E esse é um aspecto muito importante do conceito de família. As relações interiorizadas por seus membros. Isso quer dizer que a família é o grupo que mais fortemente nos constitui como pessoas. É o grupo de todos os grupos aos quais nós pertencemos, mas esse é o grupo que mais fortemente interfere na nossa constituição subjetiva. E além disso, se refere a padrões de relacionamento que se integram à subjetividade. Esses padrões de relacionamento, isso está nos dizendo que é a família que nos apresenta as primeiras relações sociais. É nesse grupo que a gente nasce e é por meio desse grupo que a gente aprende as primeiras regras de convívio social. A gente vai internalizando esses padrões e isso passa a integrar a nossa subjetividade. Então, a família é um grupo social que tem como um propósito primeiro sustentar um tecido social. Né? Há todo um padrão de comportamentos, de formas de pensar e agir que são compartilhados por uma cultura e quem sustenta a manutenção desses comportamentos e a transmissão desses valores da cultura é esse grupo primeiro, esse grupo familiar. Certo? Então, acho que além disso, é importante a gente lembrar que há uma diferença entre configuração familiar e estrutura familiar. Né? Em alguma literatura, a gente pode ver esses conceitos sendo confundidos, trabalhados como sinônimos. Né? A gente até escuta assim, no senso comum, assim, né? Pelas pessoas, essa família é um problema, essa criança não se desenvolverá bem, porque é uma família desestruturada. E muitas vezes, a pessoa que se refere a essa família como desestruturada, ela está se referindo à configuração dessa família, que ela considera não ser adequada. Né? Mas vamos ver então, quais são esses dois conceitos? Eles são fundamentais e eles nos permitem conhecer e compreender a composição e o funcionamento de uma família. Mas o que é a configuração? A configuração de uma família diz respeito ao conjunto de elementos e personagens que compõem uma família. Então, a família que é composta por um homem, uma mulher e uma criança
são esses os elementos, são esses os personagens que compõem a família. Essa é a configuração da família. Outra família que é composta por uma pessoa e uma criança é outra forma de configuração. Outra família que é composta por avós, um membro do casal parental, por exemplo, né, os avós, a mãe e um filho adolescente e um adolescente. Essa é a configuração da família. Uma família que é composta por 2 homens adultos, cuidadores e um bebê. Essa é a configuração da família. Então, configuração se refere a esses elementos, a esses personagens que compõem esse agrupamento familiar. Já a estrutura diz respeito, então, a esse conjunto invisível de exigências funcionais que organiza as formas pelas quais os membros da família interagem. Então, vejam que a estrutura familiar se refere muito mais ao clima afetivo que se estabelece em uma família, quais são as funções e as atribuições de cada um dos membros da família. Isso é estrutura familiar, né? Como se estabelecem relações hierárquicas, né, dentro dessa família ou não. Então, são esses padrões de funcionamento. É isso que se refere à estrutura familiar, né? Então, configuração é o conjunto de personagens que compõem essa família. Estrutura é como que esses personagens interagem entre si, como que se organizam, como que constituem regras e como é o seu cotidiano de convívio, tá? Então, essa diferença é importante a gente sempre lembrar, certo? Além disso, lembrar que a família ela é uma entidade flexível e permeável à sociedade, né? Sendo necessário considerar aspectos como demografia, vida privada, papéis familiares, relações entre Estado e família, lugar, parentesco, transmissão de bens, o ciclo vital da família e rituais de passagem. Então, esse conceito que fala dessa entidade flexível, ele já nos sugere que a família, tal como nós a conhecemos hoje, nem sempre foi assim, e a gente nem pode se referir hoje como sendo a família, né? Mas são as famílias, essas diferentes formas de configuração e estrutura familiar, tal como conhecemos hoje, nem sempre foi assim, né? Por quê? Porque ao longo do tempo, esses aspectos vão variando, né? Os papéis familiares, relações entre Estado e família, as questões relativas ao parentesco, tudo isso muda com o passar do tempo. Então, a família é essa entidade flexível e permeável. Quer dizer, é uma entidade que, ao mesmo tempo que influencia padrões sociais, também é influenciado por eles. Certo? Seguimos, então. Então, nós podemos identificar, eu já falei que a família, ela varia, né? Ela vai se alterando ao longo do tempo. E nós podemos identificar, então, 3 fases da família, do ponto de vista histórico. Tá? Nós temos a família tradicional, depois a família moderna, do final do século XVIII, e a família contemporânea, que a gente passa a entendê-la principalmente a partir da década de 60 até os tempos atuais. Certo? Então, vamos ver cada uma delas. A família tradicional, ela tinha por principal objetivo a transmissão do patrimônio através de casamentos arranjados entre os pais dos noivos, né? Então, a família tradicional, ela não era constituída por um vínculo afetivo entre seus membros. Ela era constituída a partir de combinações feitas por diferentes famílias, cujo objetivo primeiro era a manutenção e transmissão do patrimônio, certo? Então, a gente vê aquelas famílias que se constituíam por combinação, né? Se combinavam 2 famílias com um alto poder aquisitivo, com muitos bens, combinavam, que os seus filhos iriam assumir o matrimônio entre si, e o objetivo primeiro, então, era esse, era unir essas 2 famílias para que o patrimônio desse casal ficasse ainda maior e que pudesse ser segurado e transmitido. Já a família moderna, então, ela emerge juntamente com a ascensão da burguesia, ascendente no século XVIII, e, portanto, ela
caracteriza por um sistema de valores burgueses, tais como o amor entre os cônjuges e a sua união em benefício do bem-estar dos filhos, maior interesse com a educação da prole, a valorização da maternidade e o estabelecimento de relações hierárquicas entre homens e mulheres. É aí que a gente vê surgir e se sustentar o patriarcado, né, em que a mulher ela se torna ainda mais subjugada ao desejo e às intenções dos homens, certo? Mas também há nesse período aí um maior interesse pelas crianças, uma maior preocupação com a saúde, com o bem-estar das crianças. Essa é uma novidade da família moderna, mas é justamente essa preocupação, esse interesse maior pelas crianças que encerra a mulher cada vez mais no ambiente doméstico. Então, a gente vê também alguns processos de adoecimento típicos do século XIX, século XX, e que se relacionam a esse enclausuramento da mulher, o aprisionamento da mulher ao ambiente doméstico, às atividades domésticas, ao cuidado aos filhos, né? E muito do discurso de profissionais da saúde é pautado e também contribui para que essa configuração familiar ela se sustente por muito tempo, né? Com a maior preocupação com as crianças, também surge um interesse de que as mulheres, por exemplo, amamentem mais os seus filhos, né? E a tentativa de conciliar a maternidade, o aleitamento, o cuidado ao bebê e aos outros interesses que uma mulher pode ter, isso é uma novidade do nosso tempo, né? Não é algo relativo aos séculos XVIII, XIX ou início do século XX, tá? Então, a gente vê esse interesse, sim, mais recentemente presente na nossa sociedade. Já a família contemporânea, então, ou família pós-moderna, ela pressupõe a união ao longo de uma duração relativa de dois sujeitos, já não é uma duração eterna, digamos assim, como a família moderna propunha. A família tradicional e moderna, ela supunha que esse casal ficaria unido para sempre, independente das contingências ambientais, independente do que fosse acontecer, eles permaneceriam unidos. Já a família contemporânea ou pós-moderna, ela pressupõe que essa união seja relativa. Quer dizer, é uma união que deve perdurar o tempo que for bom para ambos, né? Então, os dois sujeitos buscam aí relações íntimas, os dois sujeitos que compõem esse casal, e daí nós também vemos composições de casais diferentes, porque a união homoafetiva também passa a ser levada em consideração como uma união possível na família contemporânea. E também busca-se, então, relações mais íntimas e realização sexual de ambos os parceiros, né? Essa é uma novidade da família contemporânea e vejam como ela está afinada ao nosso tempo, aquilo que a sociedade como um todo propõe em termos de transformação com relação aos valores também, né? Porque a satisfação, a realização pessoal, sexual e íntima de cada uma das pessoas, inclusive de mulheres, vejam bem, isso é uma novidade histórica, né? É algo bem recente. Então, desde a família tradicional, com casamentos arranjados, cujo objetivo era a transmissão de patrimônio, a instituição familiar foi progressivamente estabelecendo relações mais igualitárias entre homens e mulheres, fundamentadas na livre escolha dos cônjuges e no amor conjugal. E mais recentemente ainda, a gente observa que essas relações elas se tornam também mais igualitárias com relação aos filhos. Então, se sai de uma condição em que o homem detinha todo o poder decisório a respeito da família e desse relacionamento, para um modelo de família em que a mulher também é incluída como sujeito aí a ser ouvido, né, a manifestar o seu desejo, para uma etapa mais recente do modo de como a família vai se configurando, que é as crianças também terem voz, elas também serem ouvidas. E daí a gente também, essas transições, elas são importantes, claro, se afinam a toda uma cultura, a toda uma sociedade que se transforma, mas ela também nos gera insegurança e uma certa confusão com relação a
como fazer essa transformação, mantendo algo que é importante, que é fundamental à família. A gente observa muito isso com relação às crianças, né? Eu tenho que escutar o meu filho, claro. Eu tenho que permitir que a criança participe em alguma medida das decisões. Mas, como nós estamos em processo de transformação dessas relações entre pais e filhos, há também uma tendência a nós termos pais muito permissivos, né? Pais que não encontram a medida desse relacionamento para que se mantenha em situação de segurança para ambos, para pai e mãe e para as crianças também. Certo? Então, as transformações na família, elas decorrem da reciprocidade entre fatos históricos e suas repercussões na subjetividade das pessoas, que tanto são marcadas pelos acontecimentos como são provocadoras destes. Olha que frase importante, né? Então, todas as transformações, todos esses fatos históricos, o modo como a família, como a sociedade se organiza, interfere na experiência subjetiva de cada um de nós, né? E nós, no modo como passamos a nos relacionarmos uns com os outros, também provocamos novos acontecimentos que marcam a história e que transformam a sociedade. Então, essa influência, ela é recíproca, do indivíduo para a sociedade para o indivíduo. E daí nós vemos aí a família como um grupo que media as relações entre o indivíduo e entre o grupo social maior. Então, hoje, a família é resultado da combinação de diferentes papéis e padrões relacionais baseados na valorização da solidariedade e da fraternidade, na ajuda mútua e nos laços de afeto e de amor. Tá? Nós vemos uma organização aí mais flexível, com papéis compartilhados entre os adultos responsáveis pela função parental. Né? Então, aparentemente, hoje nós conquistamos um certo funcionamento de família que está mais de acordo com o nosso desejo e com as nossas necessidades. Acho que vale lembrar aqui que eu estou falando de famílias e parece ser um modo um tanto genérico de falar. Mas vale lembrar que é difícil falar de família como uma configuração e uma estrutura que a gente pudesse descrever a todas, né, de forma homogênea. Então, quando a gente fala de família e dessas transformações, a gente está falando de um grupo de pessoas que acessa primeiro as benesses das transformações sociais. Vocês devem concordar comigo que as transformações positivas que ocorrem na nossa sociedade, elas não chegam a todos ao mesmo tempo, né? Leva-se um tempo para que uma nova cultura seja internalizada e compartilhada por todos. E as mudanças positivas sociais, elas tendem a chegar primeiro para as famílias que mais acessam a saúde e a educação, né? Então, porque as mudanças elas ocorrem e elas são muito difundidas por meio de cursos, por meio de materiais impressos, de livros. Então, quem acessa primeiro esse material? São famílias, são pessoas que realmente têm maior e melhor acesso à educação, à saúde. Então, a gente está falando aí, infelizmente, de um grupo social que tem um maior poder aquisitivo, né? Que tem algum privilégio social. E depois é que essas transformações vão sendo incorporadas pela sociedade e vão chegando aos grupos familiares que têm menos acesso ao ensino formal e menos acesso a esses espaços onde esse debate todo acontece, né? Que é um debate que acontece em meios acadêmicos, em escolas, né? E por meio através de livros, esses livros e cursos, que é por onde esse conhecimento todo é difundido. Mesmo a respeito de práticas educativas parentais, a gente observa que houve uma mudança grande, há uma preocupação maior com relação à saúde das crianças, ao bem-estar das crianças, mas
essas informações levam mais tempo a chegar aos grupos menos privilegiados socialmente, né? Então, acho que é importante falar disso e que é impossível falar de a família, né? Nós estamos falando de famílias e essa transformação que eu venho relatando aqui para vocês se refere a um modelo familiar ocidental, né? E mesmo assim, se nós formos pensar em termos de Brasil, em termos de Rio Grande do Sul, em termos de Santa Maria, vejam que isso que eu estou falando sobre as transformações ocorridas nas últimas décadas também não chegou ainda a todas as famílias, né? Então, nós, como profissionais da saúde, nós precisamos sempre estarmos dispostos a, no encontro com as famílias, na assistência em saúde, trocarmos de óculos, né? Eu sempre costumo dizer isso, assim, cada um de nós veste os seus óculos, que são uma forma de ver e entender o mundo a partir das suas próprias experiências, né? Experiências pessoais. E quando a gente encontra novas famílias ou novos sujeitos, nós precisamos fazer um exercício de tentar ver o mundo com os óculos desse sujeito, certo? Que são diferentes dos nossos. Então, esse é um exercício que é desafiador, mas é importante. Tá bom? Seguimos, então. Então, por que falar sobre família é um desafio? Né? Por vários motivos aí, certo? Mas um deles é o fato de que as configurações são muito amplas. Existem um sem número de configurações possíveis, né? Então, nós temos, por exemplo, hoje, casais dividindo os cuidados aos filhos e a organização familiar também. Nós temos mulheres e homens assumindo independentes o sustento da família. A gente se refere a isso como sendo monoparentalidade ou famílias monoparentais, que é um homem com uma criança ou com duas ou mais crianças, ou uma mulher, né, com essas crianças. A família monoparental mais comum no Brasil é a família monoparental feminina, né? Nós temos também modelos nucleares, de famílias nucleares, que se assemelham mais às famílias tradicionais, né? Então, pai, mãe e filhos. Temos casais sem filhos, que constituem família com o casal. Famílias homoafetivas, aquelas cujo o casal parental é um casal de mesmo sexo. Avós com seus netos. Temos também associações de grupos de pessoas que não são consanguíneas, podem ser amigos que moram juntos, né, e se relacionam como família e que se reconhecem como família. O mais importante é isso, porque se os membros se reconhecem como família, já é suficiente para que nós a reconheçamos também assim. Casais com filhos adotivos. E daí nós temos tantas outras formas aí de acesso à parentalidade, como fertilização assistida, né, como barriga solidária aqui no Brasil, barriga de aluguel em outros países. Enfim, nós temos famílias multiespécie, né, que são consideradas aquelas famílias que têm uma pessoa com um bichinho de estimação, que considera como sendo integrante da sua família, né? Então, sempre pensando que depende de como o próprio sujeito reconhece sendo como família, tá? E mais outras tantas formas a serem definidas, ainda não existentes, né? E que nós vamos ter que conhecer daqui a um tempo, surgirão certamente. Então, acho que é importante também lembrar que há múltiplos fatores que interferem na estrutura familiar. Existem fatores que são relativos ao contexto social da família, né? Então aqui eu listei alguns desses fatores, mas nós poderíamos pensar em tantos outros. Nós temos riscos e recursos da comunidade, né? Onde essa família vive, com quem convive, né? E quais riscos que essa convivência pode trazer e quais recursos que essa convivência pode trazer também. O regime político de um país interfere no modo como a família se estrutura e se organiza também, né? Então, se nós vivemos uma sociedade democrática, isso impacta a família de uma forma. Se vivemos uma sociedade não democrática, nós temos outros impactos, né? A qualidade da vizinhança. Então, aqui eu me refiro às questões relativas à segurança, ao compartilhamento de interesses, preocupações e de tarefas também,
as contingências econômicas nacionais e internacionais. Atualmente nós estamos vivendo uma crise de saúde pública e haverá repercussões econômicas também, então nós estamos falando de contingências econômicas que vão interferir no modo como as famílias passarão a se organizar a partir de agora. Além disso, costumes culturais e étnicos, né? Nós falamos de um modelo de família, por exemplo, que há 3 séculos atrás era uma família predominantemente arranjada pelos seus pais, e a verdade é que esse modelo ele se mantém, né, em algumas culturas, porque há um costume aí étnico-cultural ou até uma influência religiosa importante, certo? Além disso, nós temos aspectos pessoais das pessoas que integram essa família. Nós temos a história de vida de cada um dos membros da família, nós temos recursos egóicos pessoais, nós temos o potencial resiliente de cada um dos membros da família também, as práticas educativas parentais recebidas, que muito frequentemente são também transmitidas para essa nova família. Nós temos as situações de abuso de substâncias psicotrópicas que interferem significativamente no modo como os membros da família se relacionam, né? Então, tem os aspectos pessoais, são tanto positivos quanto negativos. Tanto podem favorecer o funcionamento da família, quanto dificultá-lo. Então, a família, ela caracteriza-se como parte essencial da construção de saúde emocional dos seus membros, primando por sua proteção e bem-estar. Quanto a isso, gente, eu acho importante lembrar que a gente não pode ter uma visão romântica da família. Eu não quero transmitir essa ideia aqui para vocês. Quando eu digo que a família é uma parte essencial da construção de saúde emocional dos seus membros, eu estou dizendo que aquelas pessoas que por alguma razão não puderam usufruir do convívio familiar, elas carregam marcas dessa ausência, né? E é por isso que quando uma criança, por exemplo, é entregue para adoção, toda uma comunidade procura reverter essa situação o quanto antes, porque a gente reconhece que conviver com uma família é muito importante. Então, nós temos assim, o que eu quero também dizer é que a família não é o único recurso capaz de nos favorecer na construção da saúde emocional. É claro que existem instituições que podem substituir temporariamente a família. É claro que se a família, por algum motivo, não tem condições de fornecer o melhor cuidado a uma criança, a um jovem, a gente espera que alguém outro faça essa função, né? Que possa ser uma instituição, que possa ser o governo, que possa ser algum amigo, a comunidade, muitas vezes a igreja, enfim, algum contexto aí de cuidado que surja, né, para cuidar mesmo, para beneficiar essa criança na ausência da possibilidade da família fazer isso. Tá? Então, eu quero dizer que eu reconheço a família como sendo parte essencial da construção de saúde emocional de todos os seus membros. Mas na ausência dela, eu acredito que sim, outras instituições podem fazer a vez da família, pelo menos temporariamente, até que essa família se reorganize ou até que essa criança ou esse jovem possa ser inserido num novo agrupamento familiar que possa cuidá-lo satisfatoriamente. Tá? Então, a família deve primar pela saúde, proteção e bem-estar. Mas a gente sabe que, na verdade, isso nem sempre é possível, isso nem sempre acontece. Não é nem sempre na família que a gente encontra a proteção e o bem-estar. E quando isso acontece, é importante que nós tenhamos instituições preparadas para substituir a família, né? E também, quando isso acontece, é importante que as pessoas que participam de um agrupamento familiar disfuncional, cujas relações não beneficiam para a proteção e bem-estar, que no futuro próximo essas pessoas consigam restaurar, consigam reparar as marcas dessa atuação familiar disfuncional, né? Certo? Então, para finalizar aqui, turma,
Ao evidenciar os ativos das famílias, quer dizer, quais são as fortalezas, as capacidades, os recursos da família, e abordar assuntos que reforcem as práticas e os estilos parentais positivos, os profissionais da saúde contribuem para o fortalecimento dos cuidados em tarefas como cuidar, proteger, estimular e interagir com seus filhos. O que eu quero dizer com isso é que cabe aos profissionais da saúde fazer um esforço para reconhecer o que essa família tem de fortaleza, o que essa família tem de bom, quais são os recursos positivos que essa família tem. Muitas vezes o nosso olhar de profissional da saúde, que é bastante treinado para observar algo que é disfuncional, algo que é problemático, muitas vezes faz com que a gente se aproxime das famílias e aponte aquilo que não vai bem. E cabe a nós também fortalecermos as famílias quanto às suas capacidades. Quer dizer, nós temos que reconhecer o que não vai bem para atuarmos aí, sim, esse é o nosso papel. Mas também precisamos reconhecer o que a família é capaz de fazer, quais são os seus recursos para fortalecê-los também com relação a isso. Mas esse é um assunto da nossa próxima aula, né? Nós vamos ter uma aula a respeito disso mesmo, da atuação dos profissionais junto às famílias. Essa primeira aula foi sobre as famílias e suas configurações, diferentes configurações, para que a gente possa ir treinando esse olhar para contextos que se distanciam da nossa vida, que se distanciam da nossa realidade, né? Mas que é o contexto próprio dessas famílias que nós atenderemos aí nos espaços de saúde. Certo, turma? Eu vou passar agora uma lista de referências para vocês. Também vou deixar disponível um link com textos abaixo dessa aula para que vocês possam ler, né? 1 ou 2 textos pelo menos. Eu espero que vocês tenham compreendido aqui os temas que a gente discutiu e logo, logo nos veremos numa próxima aula. Se tiverem dúvidas, por favor, me escrevam e, na medida do possível, eu procurarei respondê-las. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês por esses minutos. Espero que vocês também tenham gostado. Nos vemos em breve. Um beijo. When I'm doing things that ain't good for you. So what am I supposed